Começamos o Jornal Jovem Pan dessa segunda-feira, destacando o noticiário internacional, tarifaço, tensão global no mercado financeiro e guerra. Tudo concentrado em um homem, Donald Trump. O presidente americano se reuniu com o premier israelense Benjamin Netanyahu. O republicano voltou com a ideia de criar uma Riviera na faixa de Gaza. Nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan Internacional. Luca, mais uma vez aqui com a gente. Donald Trump tem algum plano para refugiar os palestinos? Bem-vindo, Luca. Boa noite, bom trabalho. Boa noite a você, Thiago. Boa semana a todos que nos acompanham. Hoje foi um dia bastante tenso do aspecto econômico, mas também com muitos assuntos internacionais tratados pelo premier Benjamin Netanyahu, que está em visita oficial em Washington. Inclusive, ambos os líderes, tanto Netanyahu como Donald Trump, responderam uma série de questionamentos pelos repórteres no Salão Oval. Quando questionado sobre o seu plano na faixa de Gaza, Donald Trump disse que ainda acredita que seria bom se os Estados Unidos tomassem conta do enclave palestino, dizendo que Gaza seria uma grande propriedade imobiliária, e também reforçou que aquelas pessoas que lá vivem deveriam buscar refúgio em outros países do mundo. Outro assunto tratado foi a possibilidade de retomar as negociações para o acordo nuclear com o Irã. Este acordo que foi desfeito no primeiro governo Trump e que é visto como essencial, já que o Irã estaria enriquecendo urânio acima do permitido, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. Donald Trump disse que, abro aspas, acho que se as negociações não forem bem sucedidas com o Irã, que o Irã estará em grande perigo, afirmou Donald Trump, dizendo também que o Irã não pode ter uma arma nuclear e se as negociações não forem bem sucedidas, acho que será um dia muito ruim para o Irã. Esta pergunta foi feita num momento em que muitos se questionam de uma possibilidade de qualquer tipo de negociação iraniana não dar certo e uma alternativa militar ser escolhida por Israel e pelos Estados Unidos para atacar a infraestrutura nuclear da República Islâmica. Tudo indica que durante as próximas semanas algumas negociações devem ser retomadas para trazer algum tipo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Donald Trump disse que tem uma prioridade em tentar salvar os reféns que estão por lá, mas que por enquanto não têm sido frutíferas essas discussões. Obviamente que isso também deve ter sido tratado de forma mais detalhada com o premier Benjamin Netanyahu a portas fechadas. E Luca, você falou sobre o dia tenso na economia. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continua. O presidente americano afirmou que vai aplicar tarifas ou novas tarifas à China caso haja uma retaliação. Ele deu algum prazo? Já se sabe o que será feito? Deu sim, o prazo é extremamente curto, Thiago. É bom a gente dizer que hoje pela manhã as bolsas elas já amanheceram de maneira bastante preocupante em toda a Ásia, seja em Tóquio, Seul, seja também em própria China, em Hong Kong ou Xangai. Fortes quedas, a maior queda registrada em Hong Kong com menos 13%. Aqui na Europa não foi diferente, também bolsas de Frankfurt, de Londres, Paris, Madrid e também na Itália extremamente negativas, caindo em média 4,5%, 5%, e nos Estados Unidos caindo menos, mas também de forma preocupante. Mediante a retaliação anunciada pela China de 34% também nos produtos americanos, Donald Trump disse, e abro aspas novamente, se a China não remover o aumento de 34% sobre o seu já existente abuso de longo prazo até amanhã, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos vão impor adicionais 50% de tarifas na China. E também disse que todas as negociações e acordos que foram solicitados serão, então, finalizados imediatamente. Vale a gente dizer que a China ela passou por um processo gradual de taxação, inicialmente 10%, que se tornou 20%, depois, na semana passada, alguns itens tiveram a adição de 34%, podendo chegar a mais de 50%, e caso essa promessa de Trump agora se concretize amanhã, muitos itens poderão chegar ao patamar de 84% até 104% de tarifa, ou seja, os produtos custarem o dobro
do que custariam por conta apenas da taxação. O temor é que essa guerra comercial continue de forma intensa e os países mais fracos economicamente, muitos deles se veem em uma posição extremamente difícil para poder reagir, um temor que também surge aqui na Europa, apesar da economia ser forte, muitos sabem que não tem mais como competir com os Estados Unidos e com a China e poderiam ficar prejudicados no meio desta guerra. E você fala sobre as reações, né? O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, fez um alerta sobre o aumento da incerteza na economia global e manifestou, claro, a preocupação dele com a escalada das medidas tarifárias. Agora, ele prometeu algum tipo de retaliação contra os Estados Unidos? Olha, a gente vê que aqui na Europa as reações têm sido diferentes. O premier britânico ele visitou uma fábrica de automóveis e disse que as consequências serão profundas desta guerra comercial. Ele teme esses impactos, considerando também a recessão técnica, já que vive o Reino Unido, e acredita, na visão dele, que será possível talvez um acordo bilateral de livre comércio com os Estados Unidos, algo que poderá, inclusive, estreitar o laço entre essas duas nações. No caso europeu, a União Europeia ela pensa em uma abordagem diferente, taxar em até 25% alguns produtos específicos dos Estados Unidos, aí apelando para a reciprocidade, lembrando que o bloco europeu foi duramente taxado em cerca de 20%, ao contrário do Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, ficou na faixa dos 10%. Tudo indica que, da mesma forma que Netanyahu fez o seu caminho até Washington para tentar negociar, já que Israel também foi taxado, muitos líderes europeus, asiáticos e até mesmo latino-americanos farão esta abordagem, seja com o seu corpo diplomático, seja com as suas lideranças, para tentar algum tipo de isenção, algum tipo de redução, talvez, nessas tarifas que tem preocupado muitos países para a possibilidade de uma recessão global, que neste momento que o mundo atravessa guerra, que atravessa o encarecimento de certos gêneros específicos, principalmente alimentícios, custo alto de energia, poderia ser desastroso para muitos países e alterar o quadro político, principalmente na América Latina. O Brasil também não escapa disso, sendo um país que não vive uma situação econômica tão fácil e também tem eleições dentro do prazo de um ano e meio, como sabemos, em 2026. O que já é complicado pode se agravar. Luca Bassani sempre de olho. Você volta nesta terça-feira com mais repercussões e outras análises aí da Europa. Bom trabalho, Luca. A gente volta a se falar.